Muito bem, vamos agora começando a segunda aula do nosso curso aqui gratuito. Não sei nem qual nome que eu vou dar ainda para esse curso, estou gravando, nem sei o nome que eu vou dar, né? Mas aí vocês já sabem porque já está gravado e vocês já estão assistindo postado. Mas enfim, vamos falar hoje sobre pai e mãe. Vamos? Vamos. Primeiro precisamos compreender que nós somos o nosso pai e nossa mãe. Nós somos o nosso pai e nossa mãe, mais a nossa experiência. Nós somos eles mais a nossa experiência. Então, quando temos algum tipo de conflito com a parte paterna, nosso lado da energia masculina entra em conflito. Quando temos um conflito com a energia materna, com a parte materna da nossa ancestralidade, mãe, avó, bisavó, etc., nossa energia materna entra em conflito, a nossa energia feminina, tá? Então, precisamos compreender isso, que energia feminina e masculina não tem nada a ver com homem e mulher. Todos nós temos as duas energias. E cada energia tem um papel diferente. Enquanto a energia masculina é mais fechada, direcionada, focada, a energia feminina é mais expansiva, aberta, detalhativa, digamos assim. Claro que eu não vou aprofundar nessas energias aqui, porque não é esse o objetivo. Mas vocês precisam compreender que conflitos com o pai causam conflitos internos. Conflitos com a mãe causam conflitos internos. Para que nossa energia masculina e feminina entre em harmonia e a gente utilize o potencial máximo dela, nós precisamos resolver a nossa relação com o nosso pai e todos os homens da nossa família e resolver a relação com nossa mãe e todas as mulheres da nossa família. É uma fila ancestral. Talvez eu fale sobre isso mais pra frente, tá certo? Então, vamos continuar. Primeiro de tudo, como é que eu resolvo uma relação conflituosa com meu pai ou minha mãe? Precisamos compreender que as histórias familiares são onde moram a maldição familiar e aonde moram a bênção familiar. Como assim, Naldo? Lembra que eu falei, se há exclusões, a gente acaba tendo compensações. Exclusões de pessoas, pessoas que não foram reconhecidas na família, segredos familiares, etc, etc, etc. Quando há uma inclusão de tudo, isso atua como uma bênção, como uma propulsão. Então, você precisa começar a compreender que você precisa saber da sua história familiar. Você precisa saber de onde você veio. Você precisa saber qual é a história da sua mãe, o que é que ela fez, qual é a história do seu pai, o que é que ele fez. E antes de mais nada, você precisa também compreender que a sua mãe é um mundo e o seu pai é outro mundo. E você é outro mundo. São três universos completamente diferentes. E, ao mesmo tempo, você é a soma desses dois universos que formaram você. Tá bom? Então, a forma de se relacionar com um vai ser diferente da forma de se relacionar com o outro. Quando você vai fazer um bolo de chocolate, você não faz com a mesma receita, o mesmo ingrediente do bolo de morango. São receitas e bolos diferentes. Só que tem um ponto-chave. Por ser bolo, existem alguns ingredientes básicos. E eu vou dizer qual é o ingrediente básico dessas relações. O principal ingrediente básico é histórias. Quando você for conversar com seus pais, você precisa começar a puxar as histórias da família. E essas histórias da família vão te dar clareza e vai criar um movimento de energia chegando até você. Vou ser mais específico ainda. Antes de você começar a conversar com eles e saber das histórias, você precisa parar de julgá-los. Por quê? Porque todas as coisas que você julga neles estão presentes em você. Se você diz que sua mãe é ignorante, qual é o seu lado ignorante que está observando a ignorância da sua mãe? Se você diz que seu pai é uma pessoa desleixada, qual é a parte desleixada de você que está se referindo ao desleixo do seu pai? Então, várias coisas que vemos na nossa família atuam como um espelho para realmente vermos os nossos pontos e melhorarmos. Precisamos entender que a pessoa é diferente do comportamento. Você pode discordar do comportamento da sua mãe, discordar do comportamento do seu pai, porém, você deve amar a pessoa por trás do comportamento. Porque essa pessoa que está tendo esse comportamento, ela está tendo esse comportamento porque ela aprendeu através da vida dela assim.
Então, se você compreende que a pessoa é diferente do comportamento dela, você separa e você começa a ver a pessoa por trás desse jogo de ilusão que você criou de ela é muito estressada, ele é muito fajuto, ele bebe muito, e etc, etc, etc. ame a pessoa, não ame o comportamento. O comportamento é outra coisa. Então, quando você começa a disseminar, como você começa a separar essas duas coisas, anota no papel, descreve, né? Qual é o comportamento da minha mãe? Esse. Tá. Esse comportamento não é ela. Qual é o comportamento do meu pai? Esse. Esse comportamento não é ele. Então você vai começar a entender que o comportamento é diferente da pessoa. E as coisas que você julga no comportamento servem como um espelho para que você entenda as suas questões, os seus pontos, porque tudo que você julga no outro é um reflexo de você, principalmente quando é família. E aí agora lá vai a chave de ouro desse vídeo, a chave de ouro dessa aula para você começar a receber as informações da sua história. Sabe qual é? Você vai chegar e perguntar para sua mãe e para o seu pai sobre seus avós. Vê que coisa simples. Às vezes eles querem conversar com você, só que você não está afim de conversar. Você vai fazer uma pergunta para eles. Seja lá, o quem for. Como era a relação com vovô e vovó? E o que eles faziam? Eles trabalhavam com o quê? Faz uma pergunta e espera a resposta. Você vai perceber que a pessoa vai responder e vai começar a falar sobre. As pessoas gostam de contar histórias do passado. Parece incrível, você vai perceber. As pessoas gostam de contar essas histórias. Então, a pessoa que você perguntou, seja seu pai, sua mãe, ou seu tio, sua tia, também serve estar com tio, tia, ela vai começar a contar uma história e muitas coisas, muitos detalhes você vai perceber que você não conhecia na história da sua família. E o fato de você conhecer e reconhecer essas histórias agora vão te dar mais força. Naturalmente você vai se sentir mais forte, mais posicionado. E aí você, escutando todas essas histórias, se tiver alguma história mais pesada, você separa o comportamento da pessoa. Você entende que houve um movimento ali, que a pessoa precisou fazer aquilo e tá tudo certo. Às vezes, essas exclusões que vocês fazem na família, que a gente faz na família, nossa, essas exclusões são alguns conflitos internos que acontecem dentro de histórias familiares que estão repetindo o padrão. Vou dar um exemplo. Sua mãe foi traída. Aí você vai olhar para a história, a sua avó foi traída. Aí foi olhar para a história, a sua bisavó foi traída. Aí foi olhar para a história, sua tataravó foi traída. Então perceba que existe um padrão comportamental dentro da família, da história familiar. E aí você para de ficar julgando o seu pai que traiu sua mãe e começa a compreender que houve uma repetição de padrão que está além do seu pai e sua mãe. Concordar com isso, quando eu falo concordar, não é fazer também, pelo amor de Deus, não. Quando eu falo concordar, é aceitar que isso aconteceu e tá tudo certo, sem julgamentos. Quando você compreende isso, isso te dá força para que você não repita esse padrão. O ponto-chave não é você querer quebrar o padrão. O ponto-chave é você aceitar o padrão que existe e querer fazer de uma forma diferente, de uma forma melhor. Porque agora você compreende a história. A história familiar vai te dar força para a vida. A história familiar vai te dar força para se relacionar de uma forma mais harmônica, de uma forma mais amável com as outras pessoas. Também vai te dar força para se posicionar com firmeza quando você precisar dizer não a alguém. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de dizer não. Entenda, isso é a chave. A chave para você começar a resolver os conflitos familiares. Começa conversando com sua mãe, com seu pai, perguntando dos seus avós, e aí você vai escutar várias histórias. Foca nas histórias. Foca nas histórias. Você vai perceber que é muito melhor do que ficar tentando puxar um assunto que você não tá afim de conversar e nem outra pessoa tá afim de conversar, porque eu sei que isso acontece. Tá lá sua mãe querendo falar sobre receita de bolo e você não tá afim de falar de receita de bolo. Tá lá seu pai querendo falar de jogo de futebol e você não tá afim de falar de jogo de futebol. Histórias conectam. Então use isso ao seu favor para você entender de onde você vem e compreender a história da sua família. Tá bom? Essa é a aula de hoje. Ficamos por aqui. Faz o dever de casa,
como eu já disse, isso aqui não é um curso para você ficar enchendo sua cabeça de conhecimento e não fazer nada. Esse é um curso prático. Para quê? Para no Natal, eu quero que no Natal você já esteja em harmonia com a sua família. Então, coloca em prática. Se você não quiser colocar em prática, nem assiste o próximo vídeo. Mas aí, se você colocar em prática, vai lá que o próximo vídeo tem uma surpresa para vocês, tá bom? Um beijo no coração e até a terceira aula desse curso gratuito aqui que a gente tá fazendo. Até mais.